noite, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros que tratavam fugiram e foram anunciados na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viu o endemoniado, o que antes estivera dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E então temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe tudo o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quantos conheciam essa história? Levanta a sua mão. Quantos estão tendo primeira vez um contato com essa história? Pode ser que seja possível. Quantos estão ouvindo a primeira vez a leitura dessa história aqui? Tem uma criança aqui, um rapaz ali, tem outro lá em cima. Essa é uma história conhecida no ministério de Jesus. Segundo alguns estudiosos, essa história é a história mais horripilante. É a cena de terror do ministério de Cristo. Jesus havia navegado a noite inteira pelo mar da Galileia. Na noite anterior ele havia passado pela tempestade. O mar da Galileia, ele tem a sua extensão de 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura na sua maior extensão. Jesus passa de uma margem a outra, e quando Jesus chega na outra margem, a surpresa que lhe acontece é que o endemoniado, este homem, conhecido como Gadareno, ele vem à presença de Jesus. Ele vem em busca de socorro, e Jesus, naquele momento, ouvindo o clamor do seu coração, pede para que o demônio que o possuía fosse embora, saísse dali e não ocupasse mais aquele corpo. E a história se desenrola. E nessa história nós vamos ter aqui 3 poderes que agem na vida do ser humano. Na minha e na sua vida existem sempre 3 fortes influências, e essa história apresenta todas elas. O primeiro poder que age na vida do ser humano é o poder de Satanás. Você não é imune ao poder do diabo, ele age na sua vida, queira você ou não, seja você crente ou não. O segundo poder que age é a sociedade. Todos nós estamos inseridos no meio, e a sociedade exerce influência sobre nós. E nós temos também um terceiro poder que age na vida do ser humano, e esse é o poder do Salvador Jesus Cristo. São 3 poderes: Satanás, a sociedade e Jesus Cristo, nosso Salvador. Você está prestando atenção? Qual é o primeiro poder? Satanás. Então, primeira pergunta a você: quanto que você vale para o diabo? Se você entrasse no mercado negro do Satanás, o Ricardinho, o capiroto, e você chegasse no mercado dele e alguém passasse um código de barra, colocasse um código de barra e você passasse um leitor óptico, quanto você valeria para o diabo? Nada. Muito. Quanto? Muito. Eu lembro quando eu tinha 6 anos de idade. Nós tínhamos um gatinho em casa que a gente cuidava dele. Ele era preto e branco, e a gente intencionalmente deu o apelido dele de Timão. Então todo mundo chamava ele de Timão dentro de casa. Era o nosso gatinho, querido, fofinho. Um belo dia, eu descendo a escada de casa,
eu vi uma cena que eu comecei a mudar o meu conceito acerca dos gatos. Porque gato a gente acha bonitinho, fofinho, né? Quando o rapaz é bonito, você fala que ele é o quê? Gatinho. É gatinho, né? Gatinho é algo carinhoso, é um apelido carinhoso. E eu tinha essa noção de que o gato era algo muito carinhoso, até o dia que eu o vi brincando com a vítima. O Timão estava com um ratinho, e o ratinho parecia, nas garras do Timão, ele parecia aquelas bolinhas de lã. Ele jogava para um lado e para o outro, e jogava, e assim, eu assustado, parado olhando aquilo. De repente o Timão dava 2 passinhos para trás, deixava o ratinho em paz, e o ratinho, com uma sensação de liberdade, parecia que ia correr. Quando ele ia tentar correr, o Timão pulava em cima e começava de um lado para o outro. O rapaz não é nada de gatinho, é diabólico mesmo negócio, né? Ele brincando com a vítima antes de matá-la. Que valor tem o rato para o gato? Eu achava que era pelo menos por comida, né? Ele estava com fome, por isso que ia matar o ratinho. Queridos, naquela hora que eu vi, o Timão esmagou o ratinho, eu saí correndo e cheguei: mãe, olha, eu vi uma cena terrível, uma cena de terror. O que aconteceu, filho? O Timão é um assassino. E quando a gente foi ver, a gente achou que o Timão tinha comido, né? O ratinho estava lá só separado, a cabecinha do corpo. Que cena terrível. Queridos, assim é Satanás. Você não tem valor nenhum para ele. A obra dele é matar, destruir, ceifar vidas. O que ele faz é dar essa sensação de liberdade para algumas pessoas. O que ele faz é brincar com suas vítimas. E essa história que lemos aqui em Marcos capítulo 5 apresenta as ações do inimigo de Deus influenciando a minha e a sua vida. A primeira ação do inimigo, de acordo com o texto, é que o diabo tenta dominar as pessoas através da possessão. Tem pessoas que hoje não acreditam mais na possessão, acham que é só um distúrbio mental, alguns falam que é somente um problema psicológico, mas a possessão é tão real quanto o chão que você está pisando. Possessão existe. Eu lembro que quando nós fomos apresentados no distrito, a Júlia era bem pequenininha, tinha 2 aninhos, e minha esposa e eu fomos a ser apresentados na igreja. No dia do meu primeiro sermão na igreja, o diabo se manifestou como uma pessoa no culto, e naquela hora eu pensei assim: aqui vai ser bênção, porque Deus é maior, e se está tendo resistência agora, é porque Deus vai nos abençoar neste lugar. O diabo, ele existe, a possessão, ela é real, e o texto bíblico apresenta para nós que a possessão aqui, ela tem algumas características interessantes. Mas antes de falar das características, a possessão aqui, ela é tão forte no homem aqui, que o nome do demônio que possuía, como que era, segundo a Bíblia? Legião. E ele diz a razão porque nós somos o quê? Muitos. Legião nos tempos de Jesus era uma referência a 6.000 soldados que compunham a infantaria do exército romano. Queridos, esse homem estava possuído por mais de 6.000 demônios. A força que dominava ele era uma força extremamente sobrenatural. E esta é a primeira obra que o inimigo tenta fazer na vida de todo mundo: é chegar e dominar o pedaço. O diabo, ele é territorialista. Ele só precisa de um pedacinho para ele começar a instalar suas bases e ocupar por completo. Ninguém é possuído da noite para o dia. É um processo, e esse homem passou por esse processo até que uma legião de demônios estivessem habitando dentro do seu coração. E queridos, o texto apresenta para nós 3 características de uma pessoa possessa. A primeira, no versículo 3 e 4, esse homem tinha sido preso muitas vezes com correntes, com cadeias. E o que ele fazia com as correntes e cadeias? Quebrava. Por quê? Ele tinha uma característica interessante: a força dele era sobre-humana. Ele tinha uma força sobrenatural. Ninguém conseguia segurá-lo, ninguém conseguia detê-lo. E essa é uma característica de uma pessoa possessa. A segunda característica é de que uma pessoa possessa, ela perde o amor próprio. De acordo com o versículo 5, esse homem andava dia e noite. E o que ele fazia? O que ele fazia com o seu corpo? Fica no texto aí, lê a Bíblia.
O que ele fazia? Ele se mutilava, ele se cortava, ele se feria com pedras, ele era seu próprio inimigo. Queridos, uma pessoa que está sob o domínio de Satanás, ela perde o amor próprio, ela passa a não se amar, ela passa a usar coisas que são nocivas assim. Esse homem é primata, nós diríamos, ele se fere com pedras. Hoje em dia as pessoas são um pouquinho mais sofisticadas, elas se ferem com cigarro, elas se ferem com álcool, elas se ferem com as drogas, elas se ferem com a pornografia, elas vão colocando um monte de porcaria que vai o quê? Sendo nociva, vai acabando com a sua vida, com a sua saúde, com o seu templo, com o seu corpo. E uma pessoa que está sob o domínio de Satanás, ela perde o amor próprio, ela passa a viver uma vida de extrema baixa autoestima. A terceira característica e última, que chega de falar do capiroto, né? A terceira, geralmente, uma pessoa sob o domínio de Satanás, ela tem conhecimento da verdade. Queridos, quando Jesus pisou o pé na margem, o endemoniado chegou e declarou que Jesus era o que, queridos? O Filho do Deus Altíssimo. Você pode ter certeza de uma coisa na sua vida: quando você conhece a verdade, ela tem o poder para libertar você, amém? Mas quando você rejeita a verdade, você se torna escravo da mentira, escravo do pai da mentira. O texto bíblico apresenta para nós também algo interessante sobre a obra do inimigo. Aonde o Satanás chega, ele não só domina, mas ele arrasta para tudo o que é imundo. Olha que interessante, o homem estava possuído por espíritos, de acordo com o verso 2, qual é o adjetivo aí? Imundos, né? Ele estava possuído por espíritos imundos. De acordo com o versículo 3, ele morava aonde? No cemitério, no sepulcro. Queridos, agora tem um detalhe: o sepulcro, de acordo com a Bíblia, ele é um local limpo ou imundo? Imundo. Então o homem tinha espíritos imundos dentro dele, morava num lugar imundo, e tem um detalhe da história, que ele morava numa terra onde o povo cuidava de alguns animais. Que animais eram esses? E os porcos, segundo a Bíblia, são animais limpos ou imundos? Então ele tinha uma tríplice imundície. Havia imundície dentro, havia imundície próxima e havia imundície ao redor dele. Esta é a obra de Satanás. Quando Satanás chega na vida de alguém, ele arrasta a pessoa para tudo aquilo que é imundo, tudo que é contrário ao reino de Deus. Satanás arrasta a pessoa. É Satanás que leva as pessoas para a promiscuidade, é Satanás que leva as pessoas para o adultério, é Satanás que conduz as pessoas à homossexualidade, é ele que conduz as pessoas a se envolver com a pornografia, coisas imundas que não pertencem ao reino da luz. É isso que Satanás tem a oferecer às pessoas: nada de puro, nada de bom, nada para o seu benefício, tudo para te destruir, tudo. E a terceira e última coisa que Satanás faz, além de dominar e arrastar para a impureza, ele atormenta as pessoas. Versículo 5 diz que o homem andava sempre de dia e de noite, gritando entre os túmulos e pelos montes. Queridos, uma pessoa que não tem Cristo, ela não tem paz. Uma pessoa que não tem Cristo, ela vive atormentada. Ela vive atormentada. Tem gente que acha que ser do mundo é melhor do que ser da igreja. Tem gente que pensa que estar na igreja é dizer não, é a religião do não, não pode isso, não pode aquilo, não faço aquilo outro, mas é o contrário. Quem está aqui tem liberdade para sair e tem liberdade para permanecer, mas quem está lá fora, você vê a luta que é para vir para dentro, porque está escravo, está atormentado, está debaixo do cabresto de Satanás. Liberdade só existe na pessoa de Jesus Cristo. Somente Jesus é capaz de trazer paz no coração. A obra do inimigo é essa: é atormentar, é dominar,
cada vez mais distante do Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, a história apresenta um segundo poder. Você lembra qual é o segundo poder que eu mencionei? Qual é o segundo poder? É a sociedade. Primeiro é Satanás, segundo é a sociedade. A sociedade tentou fazer algo por aquele homem. Olha que curioso aí na sua Bíblia, os versículos 3 e 4. Esse homem foi preso, muitas vezes, diz o texto no versículo 4, com correntes e cadeias, e a sociedade não conseguiu dominá-lo. Tudo o que a sociedade fez para aquele homem foi para o seu bem, mas não conseguiu resolver o problema dele. Isso traz uma lição específica para nós. A sociedade desiste de pessoas problemáticas. Queridos, eu e você temos problemas. Todos nós somos doentes com a natureza pecaminosa que temos. E a sociedade é impotente diante das forças do mal e da semente do mal que mora dentro de nós. Ela é impotente. É por isso que não faz sentido um cristão ficar defendendo causas de políticas sociais para isso resolver o problema da humanidade. Você não vai resolver o problema de racismo levantando a mãozinha, sendo ativista, sendo militante. Sabe como que a gente resolve o problema do racismo? Pregando o evangelho. Porque quando a gente prega o evangelho, não existe branco ou negro, todos são um em Cristo. Você não defende a causa do outro, da mulher, se envolvendo com o feminismo. Pregue o evangelho, porque em Cristo homem e mulher são uns, são imagem de Deus, são salvos pela mesma graça de Jesus. Então, queridos, a sociedade ela não tem a solução para os problemas do homem, e eles tentaram resolver com armas humanas a vida daquele gadareno, mas não conseguiram, e por não conseguirem, eles desistiram. Sabe por quê? É mais fácil desistir das pessoas do que cuidar delas. É mais fácil. E para a sociedade, uma pessoa problemática que está imersa no pecado é um problema e é um desprezo aquilo que é feito. A segunda lição que eu aprendo com a sociedade é que a sociedade ela dá mais valor aos interesses econômicos do que às pessoas. Quanto que você vale para a sociedade? Se para o diabo você não vale nada, quanto que você vale para a sociedade? Você vale alguma coisa, você vale o que você tem, você vale o que você produz. Enquanto você está produzindo, enquanto você está tendo, enquanto você está contribuindo, você tem o seu valor. Mas, queridos, a sociedade não dá valor a isso mais do que os seus próprios interesses. E é exatamente isso que a história apresenta para nós. Quando a cidade inteira se moveu para estar com Jesus, ver o que tinha acontecido, quando eles olharam o homem, o ex-endemoniado curado, eles não valorizaram a cura do homem. Pelo contrário, o que eles fizeram? Eles se focaram no prejuízo que Jesus lhes trouxe. Eles valorizaram os porcos que morreram. Para eles os porcos eram mais importantes do que os homens, do que o homem ali. Naquele momento os direitos econômicos foram mais importantes do que os direitos humanos. E naquele momento eles valorizaram mais aquilo que eles perderam do que aquilo que eles poderiam ter na pessoa curada do ex-endemoniado. Isso me faz refletir um pouquinho. Quando um alcoólatra, por exemplo, deixa de ser alcoólatra, quem que se alegra com a sua cura? Quem que fica feliz com a sua libertação? Quem? Família. Quem ama, certo? Mas e os ex-provedores ficam felizes com isso? Por que não? Porque você vale o que você contribui, você vale o que você dá, você vale aquilo que você tem para oferecer. E é exatamente isso que a sociedade faz. Mas, queridos, graças ao Senhor Jesus Cristo, a história não para aqui. Ela apresenta para nós o terceiro poder que age na vida do homem. Você lembra qual que é? É o de Jesus Cristo. Satanás, tudo o que faz é para nos destruir. A sociedade nos larga, dá valor mais a outras coisas do que pessoas. Mas, queridos, quando nós olhamos para Jesus Cristo,
nós vemos coisas extraordinárias. E a história apresenta para nós o que Jesus faz na vida de todos nós. Quanto você vale para Jesus? Quanto? Se você tivesse um código de barra e fosse ler o leitor óptico no mercado do céu, quanto acusaria no computador? Você vale o sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário, amém? Você vale a vida de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê um valor inestimável, sabe por quê? Porque Ele vê Jesus em você. Esse é o valor que nós temos diante de Deus. E queridos, a primeira obra que Jesus faz, a primeira obra de Jesus, é libertar-nos da escravidão do pecado. Essa é a mais importante obra de Jesus. Eu quero chamar sua atenção para a história agora, no capítulo 5, nós vamos para o versículo 8. Quais foram as primeiras palavras que Jesus disse na história? Quais são as primeiras falas de Jesus na história aqui? O que está escrito aí? Espírito imundo, saia deste homem. Essa é a primeira frase de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque a primeira obra de Jesus é nos libertar das forças do mal. Essa é a primeira obra de Cristo, é a mais importante obra. E aonde Jesus chega, as forças do mal têm que bater retirada, amém? E quando Jesus chega no pedaço, Ele mostra que Ele é o Senhor, que Ele é o soberano, que Ele é o Senhor da sua vida. Esse é Jesus. Quando Ele chega, o inimigo tem que sair. Segunda obra de Jesus, versículo 9. Então Jesus me perguntou: qual é o seu nome? A primeira vez que eu li essa história, eu achava que Jesus estava falando com o demônio, né? Eu achei isso, porque no verso 9, quem que responde a pergunta de Jesus? É o demônio, é a legião que responde. E eu achava que Jesus estava dialogando com o diabo, mas não. Na época de Jesus, os judeus também exorcizavam pessoas, e eles acreditavam que quando uma pessoa sabia o nome do demônio, é porque ela já tinha conseguido autoridade suficiente para expulsar o demônio. Mas quando você lê a história, Jesus não faz isso. Primeiro ele expulsa, e depois ele faz a pergunta, não para os demônios que já estavam expulsos, mas para quem que ele faz a pergunta? Para o homem. Sabe por quê, queridos? Porque o pecado, o diabo havia roubado a identidade daquele homem. Ele agora era conhecido como o endemoniado. Ele agora era conhecido como legião. E quando Jesus pergunta a ele qual é o seu nome, é porque a obra de Jesus é restaurar a nossa identidade como filho de Deus. Mas o diabo não queria largar aquela alma. O diabo fez força e tomou posse novamente. Começa uma guerra. Ele toma posse e fala: legião é o meu nome. Ele queria dizer que aquela pessoa pertencia a ele. Mas, queridos, Jesus é extraordinário, porque agora Jesus vai e expulsa mais uma vez, permite que eles vão para os corpos. E tem um detalhe no versículo 15. Versículo 15 para mim é o verso mais bonito dessa história. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião. Como que ele está aí? 3 características, leia comigo: assentado, uma igreja, vestido em perfeito juízo. Queridos, Jesus agora não só restaurou a identidade, mas ele restaura também a dignidade. Quando Jesus chega na sua vida, ele te dá identidade de filho e filha de Deus. Quando Jesus chega, ele restaura a nossa dignidade. Olha que coisas extraordinárias. O homem estava agora assentado. Como que ele andava antes de conhecer Jesus? Você lembra? Gritando pelos montes, pelos túmulos, cortando-se com pedras. Mas agora aquele homem está
o quê? Assentado. Porque aonde Jesus chega, Jesus traz a paz que só Ele é capaz de oferecer. Amém? Aquele homem estava sentado no melhor lugar do mundo, aos pés do Salvador Jesus Cristo. Queridos, tem um segundo detalhe na história. Aquele homem estava agora vestido. De acordo com Lucas, o Evangelho de Lucas fala que esse homem, ele andava nu, pelado. Olha, eu olho aqui para o rapazinho aqui, o homem aqui, né? Luan. Homem é feio, sim ou não? Não, a esposa não concorda comigo. Mas homem é feio, não é? Ele é lindo. Ah, é seu filho, está explicado, né? Mas homem é feio, não é? Homem é feio. Gente, endemoniado deve ser horrível, né? E pelado, Deus me livre. Era assim que andava o legião. Feio, por ser homem, endemoniado e peladão. Agora, olha o versículo 15 da sua Bíblia. Como que ele está agora? Assentado e o quê? Vestido. Tem um detalhe aqui, queridos. Quando Jesus chegou a outra margem, os discípulos viram a cena e mato ou morro. Uns correram para o mato e outros para o morro. Deixaram Jesus sozinho lá. A pergunta que eu faço é: quem vestiu esse homem? De quem eram as vestes? Querido, sabe por quê? Quando Jesus chega em nossa vida, Ele cobre a nossa nudez, Ele cobre a nossa vergonha. Quem tem Jesus tem as vestes de salvação, amém? Quem tem Jesus não anda envergonhado. Quem tem Jesus tem dignidade. Hoje tem uma tal de religião do coração aí, que Deus só olha para o coração. Não, Deus transforma por dentro, mas Deus também transforma por onde? Por fora. Uma pessoa salva pela graça de Jesus vive com dignidade. O homem estava agora vestido, e a prova de sua conversão era a sua transformação, que estava sendo refletida numa mudança também exterior. Queridos, o texto diz ainda que o homem estava em perfeito juízo. Isso me faz entender o seguinte: uma vida sem Jesus é uma vida sem juízo. Se você ainda está vivendo sem Cristo, você está vivendo sem juízo. Você vai quebrar a cara, você vai tomar decisões erradas, você vai dar murro em pontas de faca, você vai se ferir, você vai se machucar, você vai se perder. Mas quem tem Jesus tem perfeito juízo. Queridos, quem tem Jesus, Ele restaura a mente, Ele restaura por completo. Pessoa que tem Cristo toma decisões corretas, amém? Pessoas que têm Cristo fazem boas escolhas. E foi isso que Jesus fez na vida daquele homem. E esse mesmo Jesus, Ele continua vivo e transformando vidas hoje em dia. Ele pode transformar você. Não importa qual que é seu defeito, qual que é seu problema, Jesus pode salvar você. Amém? Ele pode mudar o seu caráter, Ele pode mudar o seu estilo, Ele pode fazer você uma nova criatura pelo poder de sua graça. Esse é Jesus. Então você tem Satanás tentando destruir, você tem a sociedade desistindo das pessoas, mas você tem Jesus salvando, e Jesus continua a salvar pessoas. E essa história é impressionante, porque não só tem esse jogo de 3 poderes, ela também tem 3 pedidos. Olha que curioso, para a gente ir para a parte final agora. Verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Queridos, olha que curioso, a palavra pedir nesse texto aparece 3 vezes. A primeira vez quem pede são os demônios. Os demônios não queriam ser destruídos, eles pediram para que eles fossem mandados para onde? Você lembra? Para os porcos. Jesus atendeu esse pedido, sim ou não? Sim, Jesus permitiu, a Bíblia diz que Ele permitiu. E os demônios foram para os porcos. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Por quê? Existem algumas razões. Primeira razão: Jesus queria mostrar que o poder que estava dentro daquele homem
real. Por isso que ele permite ir para os porcos. Segunda razão, Jesus queria mostrar que até os demônios estão debaixo de sua autoridade. Quem manda é o Senhor Jesus Cristo. Outro dia eu estava no condomínio e a gente desceu com o cachorrinho lá, e na volta no elevador o camarada falou assim: você é adventista? Que ele tinha visto eu com outro pastor lá no condomínio. Eu falei: sim, sou. Eu não sou muito fã da igreja adventista, não. Por quê? Porque lá não tem o Espírito Santo. Como assim? Lá não expulsa demônio. Eu falei: amigo, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você acha que lá não tem o Espírito Santo? Porque não expulsa demônio lá? Porque aonde Jesus está, o diabo bate retirada. Porque quem manda no pedaço é Jesus Cristo. Ele é o autoritário da história. Ele que tem toda a autoridade. Os demônios até pedem a ele. Jesus permite para mostrar que quem manda é ele. Queridos, terceira razão. O ex-endemoniado precisava de saber que ele estava livre pelo poder de Jesus Cristo. Por isso que Jesus permitiu a transferência. Uma vez eu na Bíblia uma psicóloga que não acredita em possessão, ela falou assim: pastor, isso daqui é esquizofrenia. Todos os sintomas do homem aqui é esquizofrenia. Eu falei: rapaz, então me ensina como transfere esquizofrenia para porcos. Se você me explicar isso, está tudo certo, está tudo resolvido. Ela ficou pensando, eu não tinha pensado nisso. Eu falei: pois é, porque é possessão mesmo. Quarta razão, Jesus queria mostrar a escala de valores dos gadarenos. Eles valorizavam porcos e não pessoas. Por isso que permitiu o prejuízo. E eu vou dar um recado a você: às vezes Deus permite um prejuízo na sua vida para mostrar que o seu coração está no lugar errado. O seu tesouro está sendo acumulado na terra. E é por isso que Ele permite alguns prejuízos, para quebrar o encanto e Ele poder entrar em nosso coração, em nossa vida, e fazer a transformação que Ele quer. Queridos, segundo pedido é o pedido dos gadarenos. Os gadarenos, eles chegam em Jesus e falam assim: olha, você já chegou aqui, já deu prejuízo para a gente, nós perdemos 2.000 porcos, então agora você faz o seguinte: vai embora da nossa terra. E o que Jesus fez? Lucas é dramático. Se você ler essa história em Lucas, ele vira as costas, entra no barco e vai. Por que Jesus teve essa atitude? Porque ele respeita seu livre-arbítrio. Você é uma pessoa livre e Jesus é um cavalheiro. Ele só entra com permissão. Ele bate a porta. Ele fala. Ele permite sua voz ser ouvida. Mas ele só entra se você permitir. Somente se você permitir. E queridos, o terceiro pedido é o pedido do ex-endemoniado. A Bíblia não dá o nome dele, eu vou chamá-lo de ex-legião. Se você ficar bravo, fica, porque eu falo o que eu quiser, é ex-legião. O ex-legião agora chega em Jesus e fala o seguinte: Senhor, eu tenho um pedido, eu quero ir com o Senhor aonde você for. Qual dos três pedidos foi mais nobre? Qual dos três pedidos foi mais bonito? O do ex-legião. Senhor, eu quero te seguir, eu quero andar contigo. E Jesus agora fala assim: você não vai comigo. Você não vai. Por que não vai? Primeiro, Jesus não desistiu do povo que rejeitou ele. Quando você rejeita Cristo, Ele continua te amando e não desiste de você. Os gadarenos rejeitaram e Jesus deixou um missionário lá na terra para salvá-los, porque Jesus não desiste de ninguém. Segundo, aquele homem era um gentio. Se ele vai com Jesus para Jerusalém, para o templo, ia causar um alvoroço e Jesus teria que morrer antes da hora, atrapalharia o ministério de Cristo. Então agora Jesus fala assim: você não vai. Mas e o que eu faço então? Jesus dá a terceira razão porque diz não. Sabe por que é isso? Porque nosso primeiro campo missionário é a nossa família e os nossos amigos que viram a transformação que Jesus fez em nosso coração. Por isso Jesus agora envia ele para casa, para os seus, para que ele pregue, ele fale do grande amor de Jesus. E agora aquele homem que um dia foi possuído por 6.000 demônios, agora ele volta possuído pelo Espírito de Deus.
E queridos, a história diz no versículo 20 que ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiraram. Faça um exercício mental comigo agora. Vamos imaginar a cena. Antes do ex-legião conhecer Jesus, imagina ele chegando em casa. A esposa olha pela janela, Cíntia, e fala assim: criança, se escondam aí, papai louco está chegando. Ó, vai para debaixo da cama, vai para o armário, vai para tudo quanto é lugar aí, se escondam, eu vou arrumar um cantinho para mim. De repente o ex-legião chega em casa, ele não bate na porta, ele chega chutando tudo, quebrando tudo. Era um homem violento. Agora, queridos, façam o mesmo exercício comigo. Imagine esse homem voltando para casa agora, Geliane, salvo pela graça de Jesus. Amém. A mulher olha pela janela e fala: crianças, papai está chegando, mas está diferente, hein? Ele está vestido, mas vamos fazer o seguinte: vamos todo mundo se esconder, cada um vai para o seu esconderijo, e todo mundo se esconde, e ela espera mais uma porta ser arrombada. De repente: querida, eu cheguei. Cada um sai do seu esconderijo. De repente ele abre a porta, ele se assenta com a família no sofá, e ele começa, Nelson, dizer o seguinte: eu era um perdido, mas agora eu fui encontrado por Jesus. Eu era escravo, mas agora eu estou o quê? Liberto. Eu vivia nas trevas, mas agora eu estou na sua maravilhosa luz. E ele começa dentro de casa a pregar para os seus, e ele vai para o vizinho, ele vai para a praça, ele vai para o mercado, ele começa a falar para todo mundo do amor de Jesus, do que Deus fez na sua vida. E queridos, o texto diz que ele falou em Decápolis, que significa 10 cidades. 10 cidades ouviram a história daquele homem. E a gente acha que a história acabou no versículo 20. Para finalizar, vai para o capítulo 7 de Marcos. Marcos capítulo 7. E nós temos o fim da história. Que história impressionante. No versículo 31 da minha Bíblia diz assim, ó: de novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território do que está na sua Bíblia? Você conhece essa palavrinha aí? Aonde que ela apareceu antes? Lá no versículo 20 do capítulo 5. O território que o ex-legião tinha pregado. E Jesus volta agora para aquele mesmo território. E quando Jesus chega, aquele povo que um dia rejeitou, agora aceitou Jesus. Jesus começa a fazer curas. Cura aqui no surdo e gago. E no capítulo 8, você vai ver que Jesus permanece vários dias naquele lugar e faz a segunda multiplicação de pães e peixes. O que aconteceu aqui? Por que aquele povo que rejeitou agora aceitou? Porque havia alguém que experimentou o poder transformador de Jesus Cristo e pregou-lhes o Evangelho, e os corações foram abertos, e Jesus pôde fazer grandes milagres no meio deles. Queridos irmãos, esse mesmo Jesus Cristo continua vivo. Ele continua até hoje transformando vidas, ajudando homens e mulheres a encontrarem paz, dignidade, identidade, libertação em seu nome. Esse é um poder maravilhoso de Jesus, e toda pessoa salva, ela se torna agora um missionário na causa de Jesus Cristo. Queridos, nós temos aqui nessa manhã uma festa que vai acontecer. Eu quero convidar aqui à frente a irmã Geliane, juntamente com ela o Edson, a Edelaine e o Edson Nunes. Edson Mateus, desculpa, Edson Mateus. Queridos, a Geliane, ela conheceu a Cristo através do seu ex-marido. Ela ficou 14 anos na igreja, e ela falou assim para mim: pastor, eu passei 14 anos sem ter comunhão com Jesus Cristo, até que eu vivi uma vida que eu pedi para ser removida da igreja, do rol de membros.
E queridos, foi nesse momento que ela recebeu a disciplina, que ela foi removida do rol de membros, que ela caiu em si e falou assim: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? E passou a ter mais comunhão com Cristo, passou a buscá-lo, a amá-lo, a viver com Ele. E ela fez uma oração nesse período todo: Senhor, já que o Senhor está transformando a minha vida, envia alguém para eu estudar a Bíblia. E Deus atendeu a oração da Geliane. Ela começou a estudar a Bíblia com a Eliane. A Eliane está presente aqui hoje? Tá? Não está? Ela não veio hoje? A Eliane foi a primeira alma que a Geliane conduziu a Cristo Jesus. E não estava ainda, não tinha passado pela experiência do rebatismo. E queridos, olha que coisa impressionante. E ela continuou orando: Senhor, manda mais alguém para eu estudar a Bíblia, para eu testemunhar do que eu estou vivendo com o Senhor. E queridos, Deus então mandou o Edson, a Edelaine e o Edson Mateus, e começou a estudar a Bíblia com eles. E a irmã Edelaine, ela tinha um sonho. Ela tinha o sonho de pertencer à igreja adventista. Por quê? Ela começou a procurar, estudar a Bíblia, e ela conheceu os conteúdos do Rodrigo Silva. Ficou tão interessada nisso. E o Edson Mateus começou a estudar na escola adventista. E um dia eles vieram aqui em busca da igreja. E ela chega a dizer assim, que quando ela chegou na igreja, ela teve uma convicção: foi Deus que me trouxe aqui. E queridos, foi aí que então essas 4 vidas se uniram, e a Geliane começou a estudar a Bíblia para esse casal, a família. E não só a Geliane, mas também o irmão Zezinho. Cadê o irmão Zezinho? O irmão Zezinho, ele tem uma classe bíblica online, onde ele vai ensinando e discipulando pessoas para os caminhos do Senhor. E queridos, foi interessante que todo esse processo eles foram amados e cuidados. Eu perguntei assim para a Edelaine e para o esposo: vocês tiveram que abrir mão de alguma coisa para hoje serem batizados aqui? Ela falou assim: pastor, nós tivemos que abrir mão de trabalhar no sábado. Eles abriram uma floricultura, e eles disseram que quando eles abriram a loja, eles já estavam estudando a Bíblia, e eles já abriram a loja com uma decisão tomada: nós seremos fiéis a Jesus Cristo, nós vamos guardar o sábado. E queridos, olha que coisa extraordinária. Quando eles abriram a loja, eles abriram sem condições, foi pela fé, e quase nada havia na loja, são falas deles. 8 meses de fidelidade e relacionamento com Jesus, eles conseguiram ampliar a loja, e a loja hoje está sendo um sucesso, está prosperando, porque eles estão seguindo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E queridos, eles testemunharam aqui para mim que 90% dos clientes que chegam ali dizem assim: que lugar diferente é esse? Toda vez que a gente pisa o pé aqui dentro, a gente sente paz. Sabe por quê? Porque a paz que os clientes sentem é a paz que só Jesus dá, que eles recebem e transmite para aqueles que vêm entrar em contato com eles. Porque assim é Jesus. A paz que Ele nos oferece é uma paz que irradia para outras pessoas. E eu perguntei para eles: qual é o maior sonho de vocês? A Geliane falou assim: o meu maior sonho é que agora eu quero saber quem é a próxima pessoa que Deus vai me enviar para estudar a Bíblia, porque eu não vou parar não. Amém? Quem é salvo é missionário. Quem é salvo vira protagonista na missão. E queridos, uma coisa extraordinária. Perguntei para o casal: qual é o sonho de vocês? Pastor, nós queremos continuar sendo fiéis a Deus até o fim. Até o fim. Nós queremos finalmente guardar os mandamentos do Senhor. Mas, pastor, eu tenho um sonho. O meu sonho é ver a minha filha e o meu genro
entregando o coração a Jesus Cristo. Cadê a Mariana e o Jefferson? Seminovo. Vem cá, Mariana. Vem cá, Jefferson. Seminovo aí de 5 anos, 5, 6 anos. Mamãe e papai amam você. Jefferson, não existe paz e felicidade a parte de Jesus Cristo. Seus pais estão experimentando isso nessa fase da vida deles. Jefferson, você pode experimentar isso hoje. Eles levaram anos procurando isso, e a busca deles acabou. Não fique procurando por muito tempo. O tempo de ser salvo é hoje, é agora. Eu quero fazer 3 perguntinhas a vocês. Vocês aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês? Amém? Amém, igreja? Amém. Vocês desejam viver de acordo com a palavra de Deus, conforme os ensinamentos da igreja adventista do sétimo dia? Amém? Amém. Vocês desejam nesta manhã serem batizados, se tornar parte desse corpo maravilhoso de Jesus Cristo e pregar o Evangelho até que Jesus venha? Amém? Amém. Amém. Então agora, o pastor Fábio vai conduzi-los e vocês serão batizados. E hoje é o aniversário do Edson Mateus. Não é ele que está recebendo o maior presente, é Jesus, né? Jesus está recebendo o coração e ele está recebendo o maior presente. O Espírito Santo hoje vai tomar posse da vida dele para que ele seja uma testemunha de Jesus. Amém. Podem se dirigir, vocês ficam aqui comigo, porque vocês vão assistir comigo esse batismo de perto. Mas eu quero fazer um convite especial agora. Você que recebeu